Olá, tudo bem? Pessoal, a bioquímica é uma parte da biologia muito importante que vai estudar as funções biológicas das substâncias químicas. Então, quando a gente vai estudar biologia, é importante que a gente compreenda, tá? Toda essa composição, né, bioquímica da célula. E aí vocês sabem muito bem que uma célula ela é constituída por algumas partes principais, né, que são a membrana plasmática, o citoplasma com as organelas e o núcleo. Então a gente estuda muito isso aqui no todo primeiro ano, a gente estuda a célula. Só que eu percebo que a maioria dos alunos tem um pouco de dificuldade na bioquímica, então é importante você aprofundar esse conhecimento. Então lembrando que a célula ela é constituída por substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas, tá? São aquelas que não têm carbono, como por exemplo, água e sais minerais. E as substâncias orgânicas são aquelas que têm carbono na sua composição. Como exemplo, nós temos aí os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Vamos começar um pouquinho falando da água, né? A água, ela é uma substância inorgânica, como eu acabei de dizer, e a água, ela é um solvente universal, porque ela dissolve a maioria das substâncias. Preste atenção, ela não dissolve tudo. Ela dissolve a maioria das substâncias. E por que isso? Porque a água, ela é polar, tá? Então, vocês aprendem em química que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, não é isso? Então, pelo fato da água ser polar, ela só vai ser dissolvida em substâncias também polares. A água, ela transporta substâncias, a água, ela controla a temperatura, né, através do nosso suor. A água, ela participa de reações químicas, né, então a maioria das reações químicas ocorre em meio aquoso, tá? A água, ela também, ela vai variar de acordo com a idade. Quanto maior a idade, menos água. A espécie, cada espécie tem a sua, você não vai ficar decorando isso. Por exemplo, a água-viva tem 98% de água, nós temos de 60% a 80%, tá? Não vai ficar decorando, mas saber que cada espécie tem uma taxa de água. E que a substância que a gente tem maior proporção na célula é a água, tá? A água também tem um alto calor específico, isso é muito importante, né? Porque se a gente tiver uma febre muito alta, né? Se o calor específico da água não fosse alto, a nossa água mudaria de estado físico muito rápido. A água também, ela vai variar de acordo com o seu metabolismo. Então, quanto mais acelerado o seu metabolismo, mais água. Obviamente, se eu estou aqui sentada, eu preciso de uma quantidade X de água. Se eu sair correndo, obviamente, eu vou precisar de mais água, tá? Então, a água, ela é uma substância que realmente vale a pena você estudar, porque também na relação evolutiva, se a gente for pensar, né? Nós estamos na barriga da nossa mãe praticamente em água, né? Quando você vai para a evolução dos animais, a evolução dos animais começa lá na água, com os poríferos, né? Temos também as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e a evolução também começa da água, lá na água, né? Então, à medida que a planta vai se tornando independente da água para a reprodução, ela vai se tornando mais evoluída, tá ok? Então, é isso. Um beijo no seu coração.